Galera, vamos começar a falar um pouquinho então, tá? Das notícias que eu separei aqui. E aí, dentro dessa notícia aí, eu vou fazer alguns comentários e vou fazer algumas revisões, né, dos conteúdos mais importantes aí de biologia pra gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeira notícia que eu vi que eu achei interessante, até já comentei com os alunos algumas vezes, tá? Que o título da notícia era Somos a espécie mais perigosa do mundo, né? Esse era o título da notícia. Somos a espécie mais perigosa do mundo, tá? Porque normalmente a galera tem ideia ou tem muito medo, né? De predadores, dos animais predadores, os leões, os tubarões, né? Os ursos. Fica, meu Deus, um predador, é um bicho mortal, é um bicho devastador, né? Então sempre tem essa ideia do predador sempre como sendo um vilão da história, né? Então eu vi ali o título da reportagem como Somos a espécie mais perigosa do mundo e aí eu fiquei curioso para ver, tá? Mas antes de eu falar propriamente disso, né, vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre essa questão de predação, né? Já que eu falei que a parte dos perigos, né? O predador. Predadores são perigosos, são mortais, né? A pergunta que eu faço é: um predador, ele pode ser responsável por extinguir a sua presa, né? Isso é uma pergunta que eu faço ali com relação a isso. Ele pode ser responsável por extinguir a sua presa? Não estou falando de matar e comer a presa, tá, gente? Da espécie, ok? Um predador pode ser responsabilizado por extinção de uma espécie? Vamos pensar assim, os leões, eles podem ser responsabilizados futuramente, vamos colocar por extinção das zebras? Essa pergunta que eu faço, tá? O que vocês acham aí? Escreve aí pra mim. Se um predador ele pode ser responsável ou responsabilizado pela extinção da sua presa, da espécie da sua presa. Escreva aí pra mim, o que vocês acham? Uma acordando aí domingão de manhã, quero a participação de vocês. O Rui Medeiros falou que não. E ó, gente, é muito errado você ficar achando que o leão é do mal e a zebra é do bem, tá? Concordo assim que tem situações que você não é agradável de se ver, né? Até comentei com a Mayara ontem, tá? Que Mayara é minha esposa, tá? Comentei com ela que eu vi um vídeo no Instagram, né? Num perfil que eu sigo, e eu fiquei um pouco chocado assim com a velocidade que um grupo eu não sei se bem se aquilo eram hienas ou eram cachorro selvagens, assim, sabe? Porque parecia uma hiena pequenininha. Mas a velocidade com que eles estraçalharam uma presa, era um pequeno veado, eu acho. Mas foi coisa de um minuto, assim. Os três estavam ali, né, pegando, tentando derrubar o bicho. Aí de repente um pegou numa perna, o outro pegou na outra, o outro já enfiou a boca na barriga e já puxou e já rasgou. Assim, é uma voracidade impressionante. Eles enfiaram a cara dentro do bicho e começaram a comer. E ele vivo ainda, sabe? Foi impressionante. Eu não me impressiono com muitas coisas, não, porque eu gosto bastante desse tipo de vídeo, assim, do reino animal e tal, de relação de predação. Mas eu fiquei um pouco impressionado. Aí depois apareceram mais uns cinco hienas, assim, estraçalharam o bicho em um minuto, cara. Eu fiquei impressionado, porque não dá tempo de nada, né? Não dá tempo de nada, porque eu fiquei imaginando, sei lá, uma pessoa ali, tipo, você vai tentar acudir, vai tentar ajudar, tipo, uma pessoa é atacada por um cachorro, uma coisa bem diferente, né? Uma pessoa atacada por um cachorro, você vai lá e consegue, um cachorro só. Mas aí de repente, cara, do nada, já tava estraçalhado o bicho ali. E parecia não era um bicho tão frágil assim, para mostrar a potência que esses predadores têm, tá? Mas mesmo assim, numa cena tão forte como essa que eu descrevi para vocês, a predador não deve ser considerado um bicho do mal e a presa do bem, porque isso é uma coisa que está em equilíbrio na natureza. Tá? Isso é uma relação ecológica muito importante, anota aí. É uma relação ecológica chamada relação ecológica desarmônica, porque ela traz prejuízo para um dos envolvidos, obviamente. Quem morre, né, a presa que é destraçalhada, não sai
no benefício disso, tá? Interespecífica quer dizer que é uma relação entre duas espécies e é chamada de predatismo, predação, ok? No caso do predatismo, gente, ela é uma relação que é essencial dentro da natureza. Porque assim, se a gente fosse pensar, quem é a presa e quem morre, né, quem está morrendo, não gostaria que o predador existisse, porque ele está sendo atacado e morto pelo predador. Mas para a espécie da presa, esse controle, essa predação, ela é um controle de natalidade, tá? Então, por exemplo, existem zebras, dá o exemplo da zebra, né? Existem zebras que elas são muito mais, assim, espertas, muito mais rápidas, muito mais astutas do que outras. Então, quando esse leão está chegando, ou esse exemplo que eu dei das hienas chegando, as zebras mais espertas, as zebras mais com os melhores genes, vamos dizer assim, de longe elas estão percebendo a chegada do leão. E o leão nunca vai conseguir comer essa zebra que seria a melhor do grupo, tá? Ele sempre vai atacar os mais fracos, os mais debilitados, os mais velhos, os meio bocozão ali, né? Aqueles que são meio quarta-feira, né? Que você fala, vai para a esquerda, ele vai para a direita. Geralmente é aquela zebra lá que vai ser atacada e vai ser eliminada. Então isso exerce uma função de controle populacional muito importante. Eu vou projetar para vocês aqui um exemplo, um gráfico. Olha só, isso aqui, gente, é um gráfico, tá? Típico de relação presa-predador, tá? Isso aí seria uma ótima questão para ser colocada no Enem, ok? Então, por exemplo, você tem lá as presas, que seriam os ratos, e as cobras, os predadores. Conforme você vai aumentando, no primeiro instante, ele aumentando o número de ratos, você tem mais comida disponível para os predadores, no caso as cobras, ok? As cobras comendo mais se reproduzem mais e passa a ter um maior número de predadores. Com o aumento do número de predadores, o número de presas começa a diminuir. É natural, você começa a ter maior mortalidade das presas. E, consequentemente, naquele segundo momento, as presas começam a cair, os ratos começam a cair. Então você tem o gráfico em queda livre dos ratos ali. Só que, como a consequência, com o passar do tempo, essa queda dos ratos devido à predação vai levar uma queda natural dos predadores. E a queda dos predadores faz aumentar o número de ratos. Então, é um exemplo assim de como se fosse uma montanha russa, é um sobe e desce incessante ao longo do tempo. Se você ampliar esse tempo aí, se você ampliar, é como se ela ficasse uma linha constante, porque ela tem oscilações ao longo do tempo. Então, de certa forma, é uma relação que está em equilíbrio. Tá? O problema é quando você remove os predadores. Teve até um caso que eu citei na aula essa semana, tá? Deixa eu tirar aqui. Teve até um caso que eu citei na aula essa semana de lá na década de 1910, mais ou menos, nos Estados Unidos, existia a caça liberada aos veados. Ok? Os veados eram caçados ali, certo? Porque os americanos gostam muito de ter armas e de testar essas armas em alguém, né? Quando eles não conseguem testar em animais, eles vão testar em algum outro país aí para fazer uma guerra, certo? E aí eles perceberam que o número de veados estava decaindo muito. Estava assim, entrando num declínio preocupante até próximo de extinção. Acho que haviam menos de 10 mil veados ali no país, tá? E aí eles resolveram proibir a caça. Falaram, olha, acho que essa caça que a gente está fazendo é uma caça que está levando a uma mortalidade excessiva. Lembrando que a caça humana não é uma predação, tá? Não é considerada uma predação porque é injusta, né? Você não tem a chance da presa se defender. A presa se defende correndo, geralmente. Então, se o ser humano tem uma arma, tá? E tenta caçar alguém, isso é um assassinato, não é uma predação, certo? Predação seria se ele jogasse a arma fora, pegasse uma lança ali e saísse correndo atrás do veado, certo? Aí beleza, aí você estaria em igualdade de competição, né? De igualdade de condições, melhor dizendo, tá bom? Então eles resolveram proibir a caça lá na década lá de 1910, mais ou menos. Vamos proibir a caça. Alguns anos depois da proibição, eles começaram a perceber que o número de veados começou a aumentar. Então realmente a caça
que eles exerciam ali era uma caça predatória, era uma caça que estava prejudicando a população dos veados, tá? Só que eles perceberam o seguinte, opa, pera aí que eu percebi que tem coiote, os coiotes estão comendo os veados. Se a gente não pode caçar os veados, se a caça que o ser humano exerce aos veados ela é prejudicial, ela causa quase extinção do veado, então o coiote também não pode caçar. E aí eles começaram a fazer o contrário, eles começaram a caçar os coiotes, como se o coiote fosse do mal, né? E a zebra e o veado do bem. Só que aconteceu? Aí o veado não tinha mais a caça gerada ali pelo ser humano, não tinha mais o predador, que era o coiote, e eles começaram a ter um boom populacional. Eu não tinha mais me preocupar com o predador, eu só tinha que comer e me reproduzir. E aí eles foram para mais de 100 mil veados naquela região. O que começou a acontecer? Uma alta população de veados naquele parque fez com que tivesse muito animal por metro quadrado. Eles começaram a pisotear a grama e começou a ter falta de alimento, falta de espaço, falta de alimento, falta de água, muitas vezes, o que levou numa queda brusca nos anos posteriores. Então, cerca de 10 a 20 anos depois que eles proibiram a caça e depois eles acabaram caçando os coiotes para tentar eliminar os coiotes, a população de veados ela se controlou de uma maneira drástica por falta de alimento e espaço, e eles voltaram ao patamar lá embaixo, até menos do que quando a caça era liberada, ficaram muito próximos da extinção, ok? Então foi a partir daí que se notou que a predação não era algo ruim, era algo necessário para que a espécie pudesse ter um controle populacional. E aí eles pararam de perseguir os coiotes, né? Entenderam que a questão do predatismo era algo fundamental, era algo que fazia parte do processo, tá? E aí tudo voltou ao normal, pelo menos parcialmente ao normal, tá bom? Aí a Fernanda, deixa eu só ler uma pergunta da Fernanda que eu deixei passar, porque então todos os tipos de predatismos vão ser essenciais, né? Porque assim, to, é, todos os tipos de predatismo são essenciais, porque quando você tem um predatismo, uma relação de presa-predador, é uma relação íntima, de equilíbrio ali entre os dois, tá? Então você sempre vai ter essa oscilação da presa e do predador, ok? O predador se alimentando da presa, a presa tendo o controle populacional feito pelo predador, que de certa forma, a longo prazo, é bom para os dois. Na verdade, quando a gente fala de relação desarmônica, é porque para a presa ela é prejudicial, ok? Para a presa é prejudicial. Aí ela falou assim, continuando aqui, ó, se no parasitismo o parasita acaba matando o hospedeiro, vai ser considerado como predatismo? Não necessariamente, porque assim, o parasitismo ele não tem a intenção de matar o seu hospedeiro, tá? O parasita bem adaptado é aquele parasita que fica lá no seu hospedeiro sugando o máximo possível sem ser percebido. Então aquele parasita que pode ficar anos parasitando o hospedeiro e não matar o seu hospedeiro, esse é o melhor parasita possível, porque assim ele sobrevive junto. Diferente do predador, quando ele mata a presa, ele se alimenta da presa morta, ele não pode ter a presa viva para se alimentar, tá? O predatismo, o parasitismo, ele se alimenta da presa viva, dos nutrientes da presa viva. E se por acaso ele matar a presa, ele morre junto, tá? Então, pro parasitismo, não tem a menor possibilidade dele desejar matar a presa, porque ele vai acabar perdendo tanto a boquinha dele, né, quanto ele pode morrer junto depois da morte da presa, tá bom? Então é isso. Aí, voltando, tá, gente, na notícia que eu li lá, somos a espécie mais perigosa do mundo, por que isso? Tá? Só pra gente lembrar, o homem, o ser humano, é a única espécie que destrói o próprio meio ambiente, ok? Então, se você pensar até nas espécies mais perigosas, que a gente acabou de citar os predadores, eles simplesmente atacam as suas presas, que é algo natural. O ser humano não, ele destrói o ambiente, ele devasta, tá? Para um bem-estar que muitas vezes ultrapassa todos os limites. E isso está sendo cobrado, isso vai chegar, a conta vai chegar uma hora. As principais interferências humanas, escreve aí para mim, vamos ver. O que pode cair no Enem? Vamos pensar assim, com relação a interferências, as chamadas ações antrópicas.
quais seriam as ações antrópicas mais impactantes no ambiente, tá? Que poderiam ser cobradas na prova de janeiro. Quais são as ações antrópicas mais impactantes no meio ambiente? Coloca 3 aí para mim, vai. 3 ações antrópicas. 3 ações antrópicas mais impactantes no ambiente. A Fernanda falou desmatamento, a Mayara falou poluição. Queimadas. Muito bem. Aqui, gente, nós estamos falando, tá? Vamos falar diretamente, claro, todas essas ações antrópicas, elas vão de certa forma, né, prejudicar o meio ambiente de algum modo, tá? Mas aqui eu vou falar as principais relacionadas com a probabilidade de extinção de espécie, tá? A gente não vai falar diretamente de poluição, ok? A poluição, ela prejudica a vida dos seres vivos, mas... Chutei o fio aqui. Mas, principalmente, tá, pessoal? Com relação à extinção de espécie. Então, vamos lá. Caça e pesca predatória são as duas intervenções que mais aumentam o risco de extinção de espécie, tá bom? Caça e pesca predatória. A parte de mineração, né? Quem já viu aí o resultado de uma interferência de mineradoras no ambiente é assustador, né? O buraco que eles fazem, a destruição que é feito ali, geralmente, e depois que eles terminam, eles deixam crateras abertas lá, completamente sem vida, uma devastação, e às vezes parece que está em outro planeta, de tão feio que é essa o resultado do processo de mineração. Então demora, às vezes, gente, tem pouca preocupação com relação a isso. A gente não está dizendo que você não pode explorar nada, né? É muita hipocrisia falar disso, que o ser humano não pode explorar o ambiente, porque a gente quer conforto, né? A gente quer internet, a gente quer ar-condicionado, a gente quer comer, certo? A gente não quer voltar a viver na época das cavernas, morar na floresta, não é nada disso que a gente quer, tá? Então a gente tem que ter muito equilíbrio com relação a esse tipo de situação. Mas as explorações, elas têm que ter algum tipo de consequência, um projeto, né? O pós-exploração. Então existem muitos projetos sérios de mineração, né? Que depois que o cara termina de explorar, ele refloresta, né, o local, ele tenta diminuir o impacto ambiental. Aqui mesmo Mato Grosso do Sul tem, lá em Corumbá, né, no Morro do Urucum, que tem a exploração de minério lá. Eles têm alguns projetos ambientais interessantes para o pós-exploração, né? O que fazer com aquela região que foi explorada. E muitas vezes a reflorestamento tem que ser com espécies nativas, não basta o cara tirar o cerrado e depois plantar eucalipto ali, né? Não vai ajudar muita coisa, tá? Então isso seria importante. Então caça e pesca predatória, mineração, desmatamento, obviamente, tá? São as principais intervenções humanas relacionadas à extinção de espécies. Claro que ali tem o lixo, tem as queimadas, tudo isso são intervenções, tá, que causam problemas, mas a gente está falando de relacionado à extinção de espécies, tá bom? Bom, e solução, né? O que seria uma solução para diminuir isso aí, diminuir os impactos, para que a gente não pudesse ter um efeito tão devastador na biodiversidade como acontece atualmente. Vou projetar para vocês aqui um gráfico que eu tirei de uma reportagem da BBC, né? A Mayara me ajudou a fazer esse planejamento de hoje, ok? Desativar os comentários. Então veja só. Como diferentes ações poderiam ajudar a restaurar a biodiversidade. Tem um estudo ali nesse artigo que fala que nos últimos 300 anos, mais de 50 espécies de mamíferos foram extintas pelo homem, tá? E nos próximos anos tem uma estimativa de 300 espécies serem extintas. Às vezes assim, eu não dou muita ênfase para isso, porque às vezes eu não sei que tipo de fonte ou que tipo de estudo eles fizeram. Às vezes eu imagino que também sejam números um pouco superfaturados, vamos dizer assim, tá? Mas é importante a gente analisar esse gráfico. Ó. Então aqui
Essa linha preta que a gente está vendo, que está na descendente, é a queda da biodiversidade estimada, tá bom? Então você está caindo dos anos 2000 até o 2020, está tendo uma queda acentuada. Aí ele coloca lá, o que poderia ser feito para que essa biodiversidade fosse restaurada? Primeiro lugar lá, está em azul, reduzir o consumo. A gente é muito consumista, né? A gente tende a ser muito consumista em tudo. Tem até a relação aos aparelhos eletrônicos, a chamada obsolescência programada, né? E hoje ele já é feito para quebrar, para você trocar de celular daqui 2 anos, né? Então, assim, é uma coisa complicada. A gente lembra que geladeira na época da nossa avó durava 20, 30 anos. Hoje a geladeira com 10 anos já estoura motor. Né? Então, assim, é uma situação em que os próprios eletrodomésticos que eram para durar a vida inteira hoje estão sendo programados para estragar e para você trocar. Então, reduzir o consumo, que eu sei que não é uma coisa fácil, né? Teria que ser o impacto principal, porque reduzindo o consumo abriria portas para a retomada da biodiversidade. Mas eu sei que é complicado porque reduzir consumo envolve dinheiro, envolve economia, e os países, ninguém quer tirar o pé, né? A própria questão de acordos ambientais, um acusando o outro, Estados Unidos falando que é a China falando que é Estados Unidos, e aquela luta para ver quem que vai ter o maior PIB do mundo naquele ano e tal. Então isso aí quando começa a mexer um pouco no bolso, a economia é um pouco complicado, tá? Produzir de maneira mais sustentável seria uma segunda forma de você melhorar aí ou restaurar a biodiversidade, né? Para produzir de maneira mais sustentável, você precisa de tecnologia, você precisa de investimento, pesquisa, tá? E é isso que está acontecendo. Eu vejo isso, né? Eu vejo assim que o agronegócio hoje é muito mais tecnológico do que no passado e tem muito menos impacto do que tinha no passado, né? Você consegue produzir muito mais numa lavoura do que por hectare do que se produzia no passado, você consegue engordar um animal muito mais rápido do que no passado. Então, de certa forma, a tecnologia melhora a produtividade de alimentos. Só que a população está crescendo muito também, né? Está crescendo bastante. Então, já estamos lá para mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, sendo que, teoricamente, o que comportaria, né, a capacidade de suporte do nosso planeta seria em torno de 10 bilhões de pessoas. E seria atingido em torno de 2050. Tá? Então, se nada for feito, a partir de 2050 vai começar a ter mortalidade de fome absurda. E vão ser uma tragédia atrás da outra. Né? Você está achando que a pandemia é uma coisa séria? Quando chegar na pandemia de fome em 2050, o negócio vai ficar muito mais feio. Tá bom? Então, alguma coisa tem que ser feita até lá para que evite chegar nesse ponto. Reduzir contaminações seria a terceira forma, porque é a contaminação principalmente do minério, né, que pode afetar os seres vivos. Diminuir as mudanças climáticas. Então veja que a gente sempre fala de mudança climática, né, as poluições, o aquecimento global e tal. Ela estaria ali na quarta posição, com menor impacto de se restaurar a biodiversidade. E simplesmente conservar e restaurar, ou seja, tentar fazer o que os ambientalistas fazem, que é conservar bonitinho, restaurar, plantar árvore, não vai ajudar muita coisa, porque os hábitos humanos têm que ser mudados, tá? E assim, eu assisti um documentário, eu até indico para vocês. É claro que eu acho que não é bom a gente confiar 100% nas fontes, numa única fonte, tá? Mas assim, eu assisti um documentário que eu vou até comentar aqui, chama Cowspiracy. É um trocadilho em inglês. Cons... Eu acho que é assim que escreve, tá, gente? Se não for assim, me perdoe, ok? Mas coloca lá no Google que você deve achar. Deve ter no YouTube, eu não lembro onde eu assisti, acho que eu baixei. Eu baixei esse vídeo. É um documentário que é meio que uma trocadilho, né? De conspiração com vaca. Porque eles mostram, assim, a realidade que é todas as ONGs por trás de questões ambientais, WWF, Conservação Internacional, todas as ONGs de modo geral, elas sempre atacam
por exemplo, a questão, tem que conservar, tem que preservar combustíveis fósseis, sempre fala nessa questão dos problemas ambientais. E ninguém fala, basicamente, da criação de animais, né? Então é um documentário legal que eu dou uma dica para vocês, que ele fala que a salvação do planeta só acontecerá se o ser humano parar de comer carne. E quando ele fala isso, é um tapa na cara de 90% da população. E qualquer tipo de carne, é boi, é frango, é peixe. A criação de animais em cativeiro, né, a criação, ela é inviável para o planeta, tá? Porque assim, pelos estatísticas que ele mostrou, metade da soja produzida no mundo vai virar ração para bicho, onde poderia ter virado comida para as pessoas, né? Não sei quantos por cento da água potável do mundo vai para alimentar ou para hidratar os bichos, quando poderia ir para as pessoas. Então, de certa forma, ele mostra que os animais de criação eles estão competindo com o ser humano pela sobrevivência, né? Então, não adianta você andar de bicicleta, pôr energia solar na sua casa, se você comer carne. Isso aí seria um impacto ambiental muito grande também. E a criação orgânica é pior ainda, porque a orgânica ele fala que você vai criar menos animais no mesmo espaço. Então você teria que desmatar mais e ter uma agressão muito maior para o meio ambiente, tá? Então fica a dica aí. Quem quiser dar uma pesquisada neste documentário Cowspiracy, é bem interessante, acho que vai valer a pena para que vocês possam tirar suas conclusões, tá bom? A segunda notícia, tá, de hoje, que eu escolhi, é sobre coronavírus, né? Acho que não poderia faltar alguma notícia sobre essa. E assim, eu até comentei nas lives anteriores que eu acho que não vai cair uma questão específica sobre coronavírus, não é tradição você pegar uma matéria de jornal e falar especificamente sobre aquilo. Mas eu acredito que vai cair um texto falando sobre isso, alguma coisa relacionada com vírus, tá? Então, geralmente, é isso que a gente vai acabar observando. Aí a notícia é essa: o que é mutagênese letal? Possível arma contra o coronavírus. Estão tentando desenvolver um processo chamado mutagênese letal para tentar acabar com o coronavírus, que é uma estratégia que já foi desenvolvida anteriormente, tá, com outros vírus e se mostrou efetiva. Só que para o corona eles ainda não testaram. Então, alguns conceitos importantes que vocês devem lembrar, tá, gente? Primeiro, mutação. O que é uma mutação? Mutação é qualquer alteração nas bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Então, qualquer alteração dentro do DNA ou RNA é uma mutação. Lembrando que as bases nitrogenadas do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, tá? Adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que eu tenho bases púricas e pirimídicas, ok? A, G são bases púricas, que são maiores, e C e T são bases pirimídicas, que são menores. A ligação entre elas, lembra do macete: Campo Grande tem asfalto, CG-TA. O C liga com G, o T liga com A, ok? O DNA ele é de fita dupla e o RNA de fita simples, beleza? Então, quando eu tenho uma mutação, que é uma alteração nas bases nitrogenadas, certo? Qualquer base pode ser alterada. Quando eu faço essa alteração, eu altero os códons do DNA ou do RNA. O que é um códon? É uma trinca, são 3 letrinhas, tá? Porque eu disse que são 4 letras, A, T, C, G, mas elas só fazem sentido agrupadas em trios, que são os códons. Então você tem códon ATT, CGG, CCA, tá? Então são códons. Isso tem tanto no DNA quanto no RNA, certo? Alterando esses códons, eu posso alterar também os aminoácidos que vêm lá do código genético. E alterando os aminoácidos, eu altero a proteína, eu altero o sentido, eu altero tudo. Eu posso ter uma alteração que pode ser um problema, tá? Lembrando que o código genético é degenerado. O que é código genético mesmo? Código genético não é sinônimo de genoma. Código genético é aquela tabelinha que marca a correspondência entre os códons e os seus aminoácidos. Então você tem a primeira letra do lado esquerdo, a segunda letra em cima e a terceira letra do lado direito. Aí você consegue fazer, né, a associação entre
os códons e os aminoácidos, certo? Aí as mutações, elas podem ser de 3 tipos basicamente. A mutação mais comum que nós temos mutações, todos os anos elas acontecem, nós temos as mutações silenciosas. Por que mutações silenciosas? Porque elas ocorrem e você não percebe que ela aconteceu. São mutações que ocorrem e não geram resultados diferentes, tá? É aquela famosa citação, é como eu trocar 6 por meia dúzia, ok? Não muda nada. Então eu troco uma letra, vamos dar um exemplo, CCA. CCA equivale a um aminoácido, por exemplo, prolina, tá? Não sei se CCA é prolina, não lembro de cabeça, mas CCA é prolina. Aí eu tive uma mutação. O CCA virou CCU. Eu troquei o A pelo U. CCU também é prolina. Então teve uma mutação, tá? Trocou-se uma letra do códon, virou um outro códon, mas o aminoácido é o mesmo. Então isso é uma mutação silenciosa. Tudo bem? Aí nós temos as mutações deletérias, que são mutações que vão alterar as proteínas e vão gerar proteínas defeituosas que vão levar à morte do indivíduo. E eu tenho mutações vantajosas, que vão alterar as proteínas, só que essas proteínas alteradas trarão algum tipo de vantagem. É o que, por exemplo, a gente imagina que aquelas pessoas que são imunes ao HIV tenham. A gente imagina que elas têm mutação vantajosa. Quando o HIV entra no corpo dessa pessoa, ele não consegue se multiplicar, porque ele não consegue entrar no interior das células linfócitos T4, porque existe a perda de um receptor de membrana por uma mutação vantajosa e o vírus não consegue se multiplicar. Tudo bem? Então essas são essas 3 formas de mutação: silenciosa, deletéria e vantajosa. Só para lembrar, o DNA no vírus ele pode ser de fita dupla ou de fita simples. Lembrando que o DNA, qualquer outra célula, ele é sempre de fita dupla. No vírus ele pode ser de fita dupla e de fita simples. Tá? No RNA, no vírus ele pode ser de fita simples, de fita dupla. Lembrando que nas outras células, todas as outras células, procariontes e eucariontes, o RNA é sempre de fita simples, ok? Comparado isso, ou sabendo disso, um vírus de RNA ele sofre mais mutações que um vírus de DNA. Porque um vírus de RNA ele tem um material genético menor do que um vírus de DNA. O vírus de DNA o material é maior. Então, se a mutação acontece, ela é menos perceptível. Tá? Então, você tem mutações a cada centenas de pares de base. Ok? Milhares, na verdade. Centenas de milhares de pares de base. Mais de 100 mil pares de base. Enquanto que o vírus de RNA cada mutação que ele sofre é menor essa relação, né? Ele tem o ácido nucleico é menor, ela é mais significativa. Então, eu posso sim considerar a seguinte situação: vírus de RNA sofrem mais mutações que vírus de DNA. Então, vírus de RNA são mais difíceis de serem curados ou de encontrar vacinas, porque eles são mais mutagênicos. Covid, né, o coronavírus, SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, é um vírus de RNA. Ele é um vírus de RNA e ele sofre muitas mutações, certo? Por quê? Pensa o seguinte, ele já é mais simples que o DNA. Então, assim, se o organismo descobrir uma forma de se defender contra esse vírus de RNA, ele está lascado, que ele não consegue mais se safar, ele vai ser eliminado. Então, a cada geração de multiplicação, mutações são criadas, né? Claro que ele não escolhe, mutação não se escolhe, é aleatória sempre, mas você pode ser mais vulnerável, você pode ser mais suscetível a mutações, que é o que acontece com o vírus. Mutações são desenvolvidas, tá? É como se ele fosse um kamikaze. Ele tem que jogar tudo, ele tem que trucar no escuro, né? Ele tem que arriscar para ver se ele consegue uma estratégia de defesa melhor para superar o seu hospedeiro. Tá? Havia até uma comparação lá na pesquisa que eu fiz. É como se o vírus estivesse andando na beira de um penhasco. Ele está se arriscando para conseguir sucesso. Mas se ele der um passo em falso, ele cai no penhasco. Tá? Tanto que a cada geração nova de vírus, quando você tem vírus altamente mutagênico, 50% da população é inviável, é eliminada. 50% da população é eliminada. Tá?
Só que esse 50% que sobrevive se multiplica e faz uma mutação de novo. Então a tendência é que eles fiquem mais fortes, mais resistentes. Tá? O que é essa mutagênese letal que os cientistas estão propondo? É um tipo de medicamento que é injetado na pessoa e o vírus é absorvido pelas células. Tá? E o vírus vai absorver esse medicamento. Esse medicamento é como se fosse uma molécula semelhante a uma das bases nitrogenadas do RNA. Então, você tem lá do RNA, você tem o A, o C, o G e o U, ao invés do T. Então, é como se fosse uma base nitrogenada, uma molécula que o vírus vai achar que é uma base. Mas quando ele for ler essa base, é uma base meio estranha, porque ele não vai ter certeza se é uma base, se ele vai conseguir ler um C ou um G. Entendeu? Ele vai ficar na dúvida na hora que ele for fazer essa leitura. Mas peraí, isso aqui é C ou é G? Aí ele vai colocar lá, ele vai encaixar o nucleotídeo correspondente do que ele está conseguindo ler. É igual uma pessoa que escreveu com uma letra muito feia, você não sabe que palavra que é aquela. Então você está induzindo a ele realizar mutações, ou ele aumentar essas mutações. Tá? Você está dando um medicamento para o vírus está incorporando esse medicamento, e a hora que ele for fazer a leitura do RNA dele, ele vai ficar na dúvida se aquela pecinha que ele encaixou é uma base ou é outra. E aí ele vai colocar o correspondente e muitas vezes ele vai errar. Então acredita-se que com esse medicamento, dessa mutagênese letal, 99,9% da população viral, e não 50%, se torne inviável e assim acabe com o vírus, ok? É assim, mas são testes que já foram feitos com outros vírus, tá? Que deram certo com outros vírus há anos atrás. E e com a volta lá, com o surgimento do corona, tá? Com a pandemia, os cientistas estão levando em consideração se isso realmente vai ser uma alternativa, chamada mutagênese letal, tá bom? Enquanto essa mutagênese letal não surge, esse remédio que você vai lá na farmácia e vai comprar e vai se curar definitivamente de Covid, não é a cloroquina, né? Porque não tem comprovação científica, não tem teste em relação a isso, ok? Nós temos em desenvolvimento as vacinas contra o Covid, né? Contra a Covid. E, gente, vacina é um assunto que eu recomendo que vocês estudem, porque eu acredito que vai cair no Enem vacina, tá? Eu recomendo fortemente que vocês estudem vacina, porque esse ano inteiro a expectativa de todos é que uma vacina para o corona seja aprovada, ok? Estamos em testes ainda. Então, eu posso falar de vacina no Enem, posso muito, eu posso citar textos e falar sobre corona e falar sobre vacina e perguntar sobre vacina, que já era uma pauta do Enem, né, nos anos anteriores. Hoje eu acho que é muito maior, tá bom? Então assim, me perguntaram, professor, como é que está o estágio, como é que está o desenvolvimento das vacinas? Eu vou projetar para vocês aqui o que eu encontrei sobre isso, tá? Então veja, nós temos atualmente 5 vacinas em fase de testes, tá? Então nós temos da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca, da Johnson e da Coronavac, certo? No caso da Sinovac, não é Coronavac ali. Coronavac é o nome da vacina, o laboratório é Sinovac. Tá errado ali na fonte da CNN. Então todas tiveram sua fase inicial, que é a fase de pesquisa, tá? Já concluídas. Está em verde é que já aconteceu. Então, a primeira fase, todos já concluíram as suas pesquisas, ok? Depois você vai para a fase intermediária, que é a fase onde você começa testes em células, em laboratório, né? Testes guiados ali para você ter uma maior segurança, para só depois ir para a terceira fase, que seria o teste em seres humanos. Então, ali, das 5 vacinas, 4 já terminaram a fase intermediária. A da Johnson é que está mais atrasada, vamos dizer assim. Ela tem previsão, né, para o terceiro trimestre de 2020, que seria basicamente agora de outubro a dezembro, para finalizar essa primeira fase, ok? E a terceira fase, que seria o teste em seres humanos, que já começou em 4 das 5, tá? Também ali está em setembro, também já começou na
vacina da Johnson, ok? Aí nós temos dados essenciais. O que são dados essenciais? São os dados de coleta dessa terceira fase, que geralmente, pessoal, para que um estudo seja válido pela comunidade científica, ele tem que ser feito duplo cego e randomizado. O que é isso? O que é um estudo duplo cego e randomizado? Para você falar que efetivamente tem efeito. Só para vocês terem uma ideia, no começo da pandemia, né, quando começaram a defender a cloroquina para todos os lados, divulgaram uma pesquisa falando que a cloroquina não funcionava. Se eu não me engano, foi isso. Não funcionava a cloroquina. Porque fizeram a pesquisa por telefone, ligaram pro paciente, tô com Covid, acho que eu tô com Covid, tô com sintoma. Ah, beleza. Você quer tomar cloroquina? Quero. Então tá bom. Aí anotava lá. Aí daqui um pouco, e aí, você melhorou cloroquina? Ah, melhorei. Então o cara melhorou cloroquina. Aí o outro, eu não quero tomar cloroquina. Aí o cara piorou, ele não tomou cloroquina. Então assim, era um estudo bem assim, mal feito para falar que existiam alguns benefícios no começo dos contágios, dos sintomas, tá? Mas para uma pesquisa ser validada pela comunidade científica, ela tem que ser feita em duplo cego e randomizado. O que é isso? O paciente não pode saber o que está tomando, então você não pode perguntar para o cara se ele quer tomar a vacina ou não. Você está tomando a vacina contra o Covid aqui, beleza? Você não pode saber. Você tem que receber lá o comprimido do remédio e uma farinha, um placebo, você não pode saber. Você tem que receber a vacina verdadeira e uma injeção de água, que você não pode saber, entendeu? E o médico, o pesquisador também não pode saber. Então alguém tem que ser um intermediário do processo ali para distribuir. O médico também não pode saber quem está tomando o que. Eles só anotam ali, ó. Esse é o grupo A, vai tomar o remédio X. O grupo B vai tomar o remédio Y. E aí depois que os resultados aparecerem, né? E aí são aleatórios, as pessoas são colocadas aleatoriamente nos grupos, misturando idade, sexo, raça e entre outros, tá? E depois que acabou o processo, né, se eu não me engano, nessa fase em torno de 30 a 60 mil pessoas vão ser vacinadas, ok? Depois que terminou esse processo, aí sim você coleta os dados e revela. Olha, o que era o X que teve um bom desempenho? Era a vacina. Então beleza. Né? Olha, não teve diferença entre o X e o Y, então quer dizer que a vacina não fez efeito. Então é basicamente isso que seria esse duplo cego randomizado, tá bom? Então você tem ali os dados essenciais e com relação à aprovação. Então a gente está falando de dezembro agora, né? Até o governador de São Paulo falou que em dezembro já vai ter produção de vacina chinesa aqui no Brasil, né? Não sei se isso aí vai acontecer, tá bom? Então tá lá. Segundo trimestre de 2021, segundo trimestre começa a partir de abril, né? Meio de 2021, ou seja, julho, tá? Primeiro de 2021, que seria em janeiro. Eu não sei se a Coronavac ela é que está mais adiantada realmente, tá? Do laboratório Sinovac lá da China, que está mais adiantada. Só que a mais promissora é da Johnson. Por quê? Dá para ver aí que eu coloquei para vocês. A Johnson divulgou essa semana que uma dose da vacina já basta para proteger, tá, as pessoas, enquanto do Coronavac são 2 doses. Então, assim, você vai ter que convocar 2 vezes a população para tomar essa vacina. E se a pessoa tomar uma vez e não tomar a segunda, a taxa de imunização diminui bastante. Sem contar que você pode gastar dinheiro à toa, né? Comprando a dose da vacina e a pessoa não se vacinando 2 vezes. Então, uma dose só seria o ideal. Então, esses estudos estão sendo feitos por isso que da Johnson ali está projetada para o mês de 2021, mas, sem sombra de dúvidas, tá? Está sendo acelerado, em dinheiro está sendo investido para que essa solução saia o mais rápido possível. E óbvio, né, pessoal, tem uma briga de ego ali. Quem vai ser o primeiro país ou a primeira laboratório a divulgar ou a lançar uma vacina contra a Covid-19, né? Sem sombra de dúvidas, isso aí é uma questão política na jogada, com certeza, tá? Só pra gente lembrar e revisar, agora eu vou tirar aqui para eu falar de... Opa, voltou? Aí, só para eu pausar aqui e falar direto com vocês, tá? Acho que caiu um pouco a conexão, deu uma travada. Sobre vacina, então, né, gente? O que o Enem poderia explorar sobre vacina? Ó, vacina a gente tem 2 tipos de vacina.
Você tem a vacina com o organismo morto e o organismo atenuado, tá bom? Ou simplesmente antígenos. O que são antígenos? São peças virais. Tá? Então você coloca lá, você dá uma surra no vírus e coloca ele quase morto lá, debilitado, dentro do corpo da pessoa. Ele não vai causar mal para ela, mas você vai reconhecer a cara dele, você vai guardar a cara dele e vai criar memória se ele reentrar ativamente depois. Tá? A segunda situação é você pegar uma parte do corpo dele. Então tem aquele vírus que usa um boné, né? Um boné azul, vamos colocar assim, para ficar bem didático para você perceber. E aí você não coloca o vírus inteiro, você só pega o boné dele e coloca lá. Aí quando o corpo perceber a presença daquela estrutura, ele vai produzir anticorpos especificamente contra aquilo ali. Ele vai se prevenir, ó, se aparecer alguém de boné azul, você ataca, porque é um invasor. Esse boné que a gente chama são os antígenos, tá? São as características que identificam o vírus. Então você vai apresentar os antígenos para o sistema imunológico e ele vai produzir anticorpos para isso, tá? As vacinas, elas estimulam a produção de anticorpos. Quem produz anticorpos? Linfócitos B e depois os plasmócitos. Os linfócitos B ficam no sangue e os plasmócitos nos tecidos conjuntivos, tá? Os anticorpos são proteínas, são imunoglobulinas, eles não são células. Quem são células, quem são vivas, são os linfócitos, ok? Os glóbulos brancos. Tá? O anticorpo ele é uma proteína, é uma imunoglobulina. Aí tem duas imunoglobulinas muito importantes para se citar com relação à doença, ao Covid, enfim. É a IgM, anota aí, é a IgM, certo? É a imunoglobulina do contato recente. Então, se você está doente, ok? Se você está doente na fase aguda da doença e você for pesquisar anticorpos, vai aparecer que você pegou recentemente essa doença, tá? Então vamos imaginar que a pessoa foi fazer uma pesquisa de anticorpos lá, uma análise de anticorpos, ele percebeu que ele tinha IgM para Covid-19 e IgG para sarampo, por exemplo. Bom, o que significa isso? Que ele pegou o Covid-19 recentemente, desenvolveu o IgM, tá? E que ele tem IgG, que é de memória. A IgG é a imunoglobulina G, que é de memória, a mais abundante que a gente tem no organismo. Todas as doenças que a gente pegou ou que nós fomos vacinados, temos IgG para essas doenças. Ah, o cara nunca pegou sarampo na vida, mas ele tomou vacina contra o sarampo. E ao tomar vacina contra o sarampo, ele produziu a memória da IgG, tá? Então, se você pegou recentemente a Covid, você vai ter IgM no seu corpo, tá? Se daqui 3, 4 meses você for pesquisar e tiver IgG contra a Covid, quer dizer que você tem memória contra ela. O que estava acontecendo muitas vezes é que as pessoas que tinham acabado de ter Covid tinham IgM no corpo. Beleza, a gente acabaram de ter Covid, produziram anticorpos. Só que daqui 3, 4 meses, elas não tinham IgG. Elas não apresentavam IgG. Então quer dizer que o corpo não tinha desenvolvido uma memória para a Covid, por algum motivo, talvez pela alta taxa de mutação do vírus, enfim. E tanto que teve casos de segundas infecções no mundo, né? Então isso é uma preocupação também de uma segunda onda de infecção de Covid-19, tá bom? Para fechar essa parte de vacina, galera, a vacina, a imunização, tá bom? Vou falar de imunização, anota que isso é importante, ok? Imunização pode ser ativa e passiva. Vamos lá, devagarzinho. Imunização pode ser ativa e passiva. Ativa é quando você produz anticorpos e passiva é quando você recebe anticorpos. Se ela for ativa, ela pode ser natural ou artificial, ok? Então, ativa é quando eu produzo anticorpos. Eu posso produzir anticorpos naturalmente, que é o caso de quando você pega uma doença. Eu peguei catapora quando criança, então eu passei a produzir anticorpos naturalmente contra a catapora. Então, imunização ativa natural. Aí você tem a ativa artificial, que é quando você produz anticorpos, mas porque alguém te deu o antígeno, né? Alguém te deu o vírus ou né, o organismo enfraquecido, que é o caso da vacina. A vacina é uma imunização ativa artificial, beleza?
Aí você ainda tem a imunização passiva, que é quando você recebe o soro, desculpa, você recebe os anticorpos prontos. Você tem a passiva natural, que é quando a sua mãe te passou anticorpos pela placenta ou pelo aleitamento materno, tá? Tudo que a mãe tem protegida de anticorpo, ela passa para o filho. Por isso que é muito difícil uma criança ficar doente enquanto está sendo amamentada, porque a mãe está passando anticorpos para ela, ok? E você tem a imunização passiva artificial, que aí é o soro, é uma emergência, uma picada de cobra, é um veneno, né? Aí é uma toxina, como por exemplo do tétano, aí você recebe o soro, que é produzido em outro animal, geralmente cavalo, para neutralizar essa toxina aí. Tudo bem? Guilherme falou, a primeira vacina produzida que utilizava pus também incentivava a produção de anticorpos. A primeira vacina produzida foi contra a varíola, tá, gente? Era uma coisa muito primitiva, tá? Ela era do século XVIII. Os caras pegavam pus das pessoas, porque a varíola era uma doença desfigurante, ela criava lesões com pus no rosto, no corpo inteiro. Quando ela não matava, ela deixava a pessoa desfigurada, e muitos até se suicidavam depois, de tão horrível que ficavam as feridas. Então, assim, uma coisa muito primitiva, os caras pegavam pus de uma pessoa doente e injetavam uma pessoa saudável. E essa pessoa ficava doente também, né? Então não estava dando muito certo, muitos morriam ali, se contaminavam e tal. E aí depois teve um caso da varíola bovina. Os pesquisadores perceberam que os pecuaristas, ali o pessoal que ordenhava vaca, eles não pegavam varíola humana. Só que eles pegavam varíola bovina, que era um caso muito brando de varíola. Então eles pegavam primeiro a varíola bovina e depois eles ficavam imunes da varíola humana. E aí as pesquisas foram surgindo em relação a isso. Mas olha, era muito bizarro, era muito primitivo. Hoje é impensável isso, tá? O cara que desenvolveu a primeira vacina, ele pegou pus de uma ferida da teta da vaca e injetou numa criança saudável, uma criança de 8 anos, saudável, ok? Quando que você ia fazer isso hoje? Aí essa criança ficou levemente doente com a varíola bovina. Aí essa criança se curou da varíola bovina. Agora olha só, o cara pegou o pus, né, o vírus da varíola humana, letal, né, e injetou na criança saudável, para ver se ela ia ficar doente, né? Olha que coisa louca. E aí ela não ficou doente, aí eles começaram a perceber, não, acho que ela está imunizada. É como se você pensa, você fosse desenvolver uma vacina contra a Covid, né, ou contra o HIV, sei lá, você vacinasse a pessoa e depois você pegasse e injetasse a doença, né, o agente etiológico na pessoa saudável para ver se ela ia ficar doente ou não. Ah, se ela morrer, morreu. Era uma coisa assim bem primitiva, o que hoje é praticamente impensável, tá bom? Mas é isso, pessoal. Então foram esses três temas que eu resolvi trazer para vocês na live de hoje, né? Aquela questão da intervenção humana na extinção de espécies, sendo a espécie mais perigosa do planeta em relação a isso, tá? A parte da mutagênese letal, que é uma parte de mutações, né? Que pode ser cobrado alguma coisa em relação ao Enem. E essa parte de vacina, que é uma coisa que acho que vale a pena você prestar bastante atenção para os próximos conteúdos, tá bom? Eu gostaria nesse momento de abrir para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, tá? Tem um pontinho de interrogação. É só você colocar lá a sua pergunta que eu já leio, tá? E também gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Domingão de manhã, tirando seu tempo aí, sua uma horinha para ficar ligado aí, tá? Na nossa live, tá bom? Eu vou, assim como eu fiz na live passada, eu vou colocar um post no feed do Instagram e se você quiser, comenta lá o que você aprendeu na live de hoje, né, nos temas que nós discutimos, tá? Vou fazer uma próxima live nessa semana ainda, provavelmente na quarta-feira, com o tema a definir, ok? Mas eu mando nas redes sociais. E no dia 4, tá, gente? 4 de novembro, é uma quarta-feira também, eu vou fazer uma live maior, vou convidar mais gente, tá? Para falar como você deve revisar a biologia para o Enem, focado no Enem, tá? Nesses próximos meses, tudo bem? E aí eu vou deixar no meu link da bio o link de inscrição para essa live do dia 4 do 11, que vai ser a live de como revisar biologia para o Enem, beleza? Temos mais um minuto aí de live. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Tô aguardando aí, vamos aproveitar nosso tempo. Se alguém quiser uma pergunta, pode falar. Eu já respondo para aproveitar nosso 1 minuto. Temos 1 minuto. 1 minuto. Então vou colocar lá no meu link da bio a inscrição para a live do dia 4 de novembro, tá, gente? E aí quem se inscrever vai ganhar um presente exclusivo aí, tá? Para os inscritos nessa live do dia 4. Beleza? Então, gostaria de encerrar oficialmente a live. Gostaria de agradecer muito então, a presença de todos vocês, tá? Nesse domingão de manhã. Tenham uma excelente semana, ótimos estudos. Bora para cima que tá chegando o Enem, tá? Estudo, confiança, disciplina, segue o plano que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.